Está começando pela TV Cidade Farroupilha, Canal 14, o programa L'Anima della Nostra Gente. Um programa que conta diversidade sobre o mundo da nossa Serra Gaúcha. A gente conta sobre cultura, sobre história, sobre turismo. Uma diversidade de assuntos da Serra e das nossas localidades. Aguarde um pouco que em seguida voltaremos para falar hoje sobre o Filó. O Filó é um encontro que acontece na Serra Gaúcha e que a gente vai contar melhor em seguida como ele é feito. Aguarde e retornaremos. Voltamos agora para falar sobre o Filó. O Filó é um encontro que lá na Itália, como ele começou? As mulheres elas iam tecer fios nas filandas, né? Esse era o emprego que elas tinham. E quando elas faziam hora extra, o serão, que a gente chama aqui, elas ficavam mais tarde, até a noite. Então elas diziam em casa que elas ficaram fazendo filo. E aí ficar até mais tarde trabalhando era fazer filo. Quando veio para o Brasil, o encontro das pessoas descendentes de imigrantes italianos, eles se encontravam para falar o seu dialeto, para trocar receitas, para comer a comida que eles estavam acostumados, como a polenta, o amendoim, a pipoca, as comidas que eles tinham, fazer artesanato, cantar, jogar mora, e aqui ele se tornou o Filó. E para falar sobre o Filó, nós temos aqui o Toninho Tumeleiro, que é o presidente do Grupo Nani. Bem-vindo, Tumeleiro. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje na TV Cidade de Farroupilha. Primeiramente, eu queria te perguntar, por que montar um grupo para fazer Filó? Olá, tudo bem para todos? Respondendo a tua pergunta, Sandra, eu vim da origem italiana, né? Então, meus pais, meus avós, eles sempre faziam filó. Quando eles vieram para cá, isso se fala 40, 50, 60 anos atrás, né? E então, eu gosto dos filó, participar dos filó. Por isso que a gente vem mantendo essa tradição dos filó. E é uma tradição que aos poucos ela estava morrendo, né, Toninho? E agora a gente percebe que com muita dificuldade, mas com muitas pessoas se envolvendo, ela está sendo resgatada. É isso que eu sinto, pelo menos. Eu sinto que tem mais grupos se articulando para que a gente possa fazer filó e cultivar as nossas raízes. Tu também sente isso? Sim, os filóis ficaram parados um tempo, né? Pelo menos a região se trata da região de Farroupilha, interior de Farroupilha, né? E depois aos pouquinho, a gente acabou resgatando algo, não muita coisa, né? Porque a gente começou, isso fala em 2007, por exemplo, que estava morto, né? E parado, no caso, os filó. E então a gente começou a se unir lá na capela, na comunidade de Santo Antônio, em Linha Jacinto, com o Jogo da Mora, né? E eu e mais uns colegas que hoje fazem parte do grupo, né? E juntamente com outros grupos que também depois foram mantendo e pegando força, hoje a gente consegue fazer os filó como foi feito, por exemplo, domingo passado lá na Forqueta, né? Eu lembro do Toninho em 2001, 2002 deve ter sido, né? Por aí. Eu acho que foi 2010, 2012. Será que foi 2010, 2012? Bom, eu lembro que era na época da festa do vinho novo. E a gente viu um senhor com um chapéu de palha, numa pipinha lá jogando mora com outras pessoas. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Da onde vem esse senhor? Preciso conhecer, preciso saber. E eu cheguei lá e pedi, da onde vocês são? O que vocês fazem? A gente está montando um grupo. E a partir daí, o Grupo Nani sempre esteve em Forqueta, fazendo participações em todas as atividades culturais que a gente leva à cultura dos nossos imigrantes italianos. Então, acho que é isso. Eu acho que os grupos têm que se unir. As pessoas que querem realmente que a nossa cultura seja propagada têm que se reunir e unir forças para que a gente continue. Porque esse é um legado dos teus pais, dos nossos avós, né? Isso. Então, realmente, fazer o filó é cultivar uma tradição. É isso, né, Toninho? Falando nisso, Sandra, aquele dia lá
e nós estávamos jogando em cima, tinha uma dorna. Isso. Dorna, no caso, para o italiano, para o dialeto, é bigúncio, né? Mas ela estava virada, de boca para baixo. E nós não tinha mesa, porque nós fomos na festa do Vinho Novo, e acho que foi em 2012, e a gente não estava preparado para isso. E então a gente viu aquela dorna lá, aquele bigúncio lá, e então a gente pegou e começou a jogar lá em cima, né? Nós estávamos em 4 colegas, ou 5, não lembro quantas pessoas, né? E a gente se revezava, né? E então, isso aí o público assim adorou. Isso, foi uma atração. E perguntas, e como é que se jogava, e batiam foto, e aí deu incentivo para mim e mais os meus colegas a dar continuidade a esses resgates, né? E por isso que a gente deve muito a Forqueta, a Festa do Vinho Novo, né? Por isso que quando eu tenho um convite da Sandra, ou do Elvio, né? Sandra Boneto, que faz parte do grupo, né? Felice Persone, né? E então a gente sempre diz, não, ali nós temos um compromisso, temos que pelo menos ajudar, né? E para manter. É o que a gente está fazendo, né? Agradeço, fico até emocionada com tuas palavras, né, Toninho? Mas eu acho que essa união de forças, esse conjunto que a gente faz, é que faz a diferença. Porque se começou em cima de um bigúncio, né? Então, que nem tu disse. E hoje a gente sabe que já se foi feito tanta coisa que a gente até não acredita. Desfilar na festa da uva, em escolhas de rainha, coisas inusitadas que a gente nunca imaginava. Até, por exemplo, hoje a gente está aqui falando sobre o Filó. É algo que, para mim, se eu fosse pensar lá há 15, 20 anos atrás, eu não imaginaria que isso ia se tornar de tanta importância. Porque o que a gente vive, pelo menos eu acho que vocês também, na colônia, com os avós, com os pais, é normal, é do cotidiano. Falar o dialeto é normal, é do cotidiano, mas a gente está perdendo. E a gente precisa se unir para resgatar. Nós somos 4 irmãos, homens, e mais uma mulher, 5, né? Então, a gente sempre fala no dialeto. Mas, com a vinda dos filhos, sim, começou a mudar. Então, com os filhos hoje, a gente fala... É difícil, né? Eu não falo mais o dialeto. Uma palavra que outra até eu falo. Mas eles ficam me olhando. O filho, o homem, já ele entende um pouco mais. Uma guria com 16 anos, ela fica me olhando assim e pergunta, mas que palavra é essa? Daí eu explico, né? Mas o correto mesmo, eu, como pai, estou fazendo errado. Eu devia ensinar o dialeto para ela. Sim. Porque hoje tem um incentivo para o dialeto. Claro, né? Mas sim. A língua é talhar, né? Isso. Nossos filhos têm um professor em casa que pode ensinar. Verdade. Só que a gente não pratica isso. É que, na verdade, ficou incutido na gente. Pelo menos eu lembro que, quando eu era mais jovem, e que eu fui estudar na cidade, que eu saí de Forqueta, e daí fui estudar na cidade, o sotaque que a gente tinha, o jeito de falar, era ridicularizado. Então, quando chegava em casa que minha mãe falava com o sotaque, eu tentava que não ouvir aquilo. A gente queria negar. Porque quando a gente ia pra cidade, minha nossa, não né? admitia, né? Meu Deus! Quantas vezes as pessoas diziam pra mim, mas tu mora onde, guria? Mora em Forqueta. Hoje, né? Hoje eu já faço diferente. Por exemplo, vou na cidade, tem um monte de pessoas atendendo gurias novas ou rapazes novos num balcão, né? E eu já chego lá e muita coisa eu falo no dialeto. Sim. Uns que o outro entendem. Outros já me perguntam o que é isso. Que palavra é essa, né? Por exemplo, eu chego ali, faço uma compra, digamos, xícara. Quanti soldi custa de xícara, né? Mas o que é soldi? Dizem, muitos sabem o que é soldi, né? Que é dinheiro, né? Sim. E muitas não sabem o que é soldi, daí tenho que explicar, né? Mas eu não sinto vergonha de falar o dialeto com eles. A gente não deve, muito pelo contrário, a gente deve se orgulhar pelas origens que a gente tem, né? Sim, e se a gente sempre conseguisse perpetuar o dialeto, as canções, o jogo de mora, a nossa gastronomia, o artesanato, porque eu sinto que se não tivesse tido esse movimento todo, iniciado pela Festa do Vinho Novo, pela Festa da Uva, pela FENAQUIV, tantas festas que querem resgatar
a questão da imigração italiana, a gente já teria perdido tudo. Sim, ou quase tudo, pelo menos. Ou né? quase tudo. Porque, por exemplo, no Jogo da Mora, que nós estávamos falando primeiro, comentando ali, o único grupo que joga Mora ainda é o Grupo Nani. Vocês, não tem mais ninguém. Isso. Quando a gente apresenta o Jogo da Mora, ou o Jogo da Tábua, Retábua, que é o mesmo significado, então aí aparece alguém no público que sabe jogar, mas eles não praticam. Mas são poucos, né? São poucos, bem poucos. A região de Serafina Correia ainda joga bastante, aquela região lá. E Nova Roma tem alguém ainda que joga, né? Mas como é que se diz? Eles jogam porque eles veem os outros jogarem. Se eles não praticam, não jogam. Não é que eles não tenham oportunidade para isso. Eles perderam o hábito para isso. Apesar que Nova Roma do Sul, por exemplo, já é uma cidade que nós tivemos a oportunidade de fazer apresentações lá, né? Com o Grupo Nani, e até no colégio estadual, e tem esses jovens de 14, 15, 16 anos de idade que ainda falam o dialeto. Ai, que maravilha. Sim. Porque essa é a pergunta que eu ia te fazer. O que a gente faz para fazer com que o jovem queira perpetuar isso também? Que nem esse sentimento que a gente tem, que eu tenho, que tu tens, que as pessoas do teu grupo têm, de mostrar, de se orgulhar do nosso passado. O que a gente faz para os jovens entenderem que eles precisam também fazer isso? Não a todo momento, isso não existe, né? Não. Mas nem a todo momento existe a modernidade. Isso. Eu não sei muito bem como a gente poderia envolver os jovens. Eu tive reunido até esses dias aqui com a secretária Luciana e a gente comentou disso ali. Eu acho que talvez os órgãos públicos, né, deveria dar esse incentivo, que é encaminhar. Começar pelas escolas. Isso, eu sugeri nas escolas, tem que ter nas escolas, digamos, uma vez por semana, ou cada 15 dias, ou todos os dias, 10, 15 minutos de aula no dialeto. Ou isso até mesmo uma canção, né, em dialeto, também ajuda. Ajuda, antes que nada, melhor, né? Sim. Agora, por exemplo, tem palavras no colégio que fica fácil, os professores têm experiência, né? Para eles ensinar para essa juventude como se fala o dialeto. Sim. Porque não é difícil, né, de ensinar, porque todas as professoras, ou a maioria das professoras, por exemplo, sabem falar o dialeto, ou entendem, eles têm isso. Então não fica tão difícil. Claro, se contratar uma professora especializada, formada no dialeto, então o custo é maior e tem mais, tem que pegar horários diferentes, né? Agora, 2 vezes por semana, por exemplo, a própria professora que dá outras aulas, né, pode fazer isso. Um batalhador do talhar é o João Tonus. João Tonus, diversas vezes ele montou projetos e tudo mais para essa questão de ensinar o talhar nas escolas. Eu torço para que realmente, João Tonus, esse teu projeto cada vez mais ele caminhe a passos largos. Então, todos nós torcemos por isso. Com certeza, né? Mas, Toninho, o apoio todo. O que a gente precisa para fazer um filó? Pessoas alegres. Pessoas alegres. Tem que se divertir, Sim, né? tem que se divertir. O filó que é feito hoje, ele é um pouco diferente. Porque hoje existe uma estrutura diferente, né? Existe mais facilidades do que na época, né? Sim. Então, primeiro, é sempre um organizador. Alguém que se interessa. Parabéns, Sandra, por você está fazendo esse trabalho na Forqueta, né? Forqueta Cultural, então tá de parabéns. E porque vocês estão correndo atrás, estão se empenhando para pegar verbas para que isso aconteça. Sim. Porque existe despesa. Muitas. Isso, existe despesa. Então, para se manter e manter os filó, tem que ter verbas não é simples assim, municipais, né? Então, por isso que os filó hoje também são um pouco diferentes, né? Sim. Porque tu tem que provar que tu está fazendo um filó na capela tal, na comunidade tal. Sim. Então existe filmagem, tem que ter músicas e ele é feito um pouco diferente, não 100% de como era na época, né? Mas já lembra muito da época. Muito, com certeza, porque na época nem luz se tinha. Não. Era charrete, né? Eu me lembro quando tinha 5, 6 anos de idade, que quando eram os sábados diziam que iam no bar, né? Nas bodegas do interior das comunidades. Então eles diziam, os pais, os nonos diziam, semana que vem fazemos o filó lá na casa do fulano.
Sim, era sempre nos porões, né? No meio das Isso, pipas. então eles marcavam na casa do fulano, ciclano, Pedro, João, seja lá quem for, uma vez por semana eles se uniam para fazer esses filó. Era para não esquecer o dialeto, para não esquecer as músicas, porque era uma época em que o governo tinha proibido de falar o dialeto. Sim, teve. Então, os descendentes de imigrantes italianos, eles se reuniam nos porões das casas dos vizinhos para falar o dialeto, escondido. Porque imagina se saísse para a rua falando dialeto. E pensa só, negar a língua mãe. Que dificuldade, sim, né? E no caso, se eles ouviam ele falando dialeto, ele ia preso, né, na época. Ia preso, sim, exatamente. Assim conta, eu não me lembro. Era proibido. Assim eles contam, né? Então teve gente que passou épocas erradas, porque, por exemplo, minha mãe, ela não sabia falar o... Sim, não sabia falar o brasileiro. Só dialeto. A gente diz, né? Nós, descendentes de imigrantes italianos, a gente diz, não diz o português, a gente diz o brasileiro. Justo, né? Isto. E então ela gostava, queria aprender. Se via que quando vinha alguém da cidade que falava o brasiliano, então ela assim começava a falar alguma coisa, né? Mas é tudo atrapalhado, às vezes como eu faço, né? Tudo atrapalhado. Sim. Porque a gente não tem o hábito sempre de fazer isso ali. Sim, ela era assim, né? Então era sempre italiano. Assim como para mim é difícil eu falar tudo no dialeto, porque a gente perdeu muito da época. Meu pai e minha mãe também não falavam conosco no dialeto porque a gente ia estudar e daí ia atrapalhar a cabeça da gente, ou a gente, depois de mais jovem, foi para a cidade estudar e lá a gente tinha um sotaque, então era uma dificuldade. Né? Pega depois hoje, o interior, por exemplo, o interior está perdendo, está mantendo, mas está perdendo aos pouquinhos, pelo seguinte, que eu vejo, né? A minha região da linha Jacinto, Sim. Tirol de Farroupilha, veio muita gente de fora para trabalhar. Ah, sim, também perde. Isso. E aqueles que vieram da região de Descanso Santa Catarina, por exemplo, na época, isso faz 15, 20 anos atrás, mas eles eram descendentes daqui, dos nonos, né? Por exemplo, meus parentes. Então eles ainda mantêm alguma coisa. Agora, outras localidades, eles não mantêm mais. Então o que acontece? Nós, proprietários, ou muitos proprietários, eles se obrigam a falar brasiliano. Sim, não tem o que fazer, né? Sim, porque eles não entendem dialeto. Sim, e a gente precisa se entender, né? Sim. Esse é o primordial. Isso, então se há alguma blasfêmia, alguma coisa assim, uma besteira, até eles entendem, né? Palavrão, no caso. Sim. Isso, palavrão. Agora, da outras coisas, eles não entendem, né? Muito difícil. Então, por isso que existe essa dificuldade também, né? Mas até que nós estamos ali, a gente consegue falar o dialeto, vamos tentar levar, né? Até que a gente consegue fazer o filó falando dialeto, cantando, dançando muito, né, Toninho? O Toninho é nosso animador, é quem dança e encanta nos filós. Muito obrigado, Sandra. É verdade, o trabalho de vocês é impecável, toda a animação do filó está com o Grupo Nani, com o Toninho e todos os integrantes. Eu queria agradecer, então, Toninho, por esse bate-papo, por ter vindo aqui na TV Cidade falar sobre o filó, que é uma coisa tão importante para mim e eu tenho certeza que para ti também. Sim, com certeza. Então agradeço de novo a oportunidade também de eu estar aqui conversando a respeito dos filó e pela oportunidade da Forqueta Cultural tá dando para o Grupo Nani em apoiar vocês, né? A gente tá junto, Toninho. Sempre. Isso. Eu sempre disse para vocês que aonde a gente estivesse, estaria o Nani também. E é isso. Juntos a gente tem mais força. A gente consegue muito mais, porque sozinhos a gente não faz nada. Não chega em lugar nenhum. Então, é isso. A gente tem que unir forças para sim perpetuar o filó. E em seguida, a gente vai falar mais sobre filó. Aguardem. Estamos de volta agora com o Luiz Girelli, que no filó o que não pode faltar é música. E o Luiz Girelli é a música, porque ele é pai de 2 músicos, tem uma neta que também canta com eles no grupo Família Girelli. Então ele é um exemplo de pessoa que formou muitos músicos, né? Então obrigada, Luiz Girelli, por estar aqui conosco na TV Cidade hoje para a gente falar de filó, principalmente a questão da música, porque no filó sem música não tem alegria, né? Não é filó. Eu agradeço pela oportunidade de estar contigo. Que bom, Luiz Girelli, a gente fica muito feliz. Eu queria que o senhor me contasse
como que surgiu essa ideia de sonar, de tocar gaita, de ensinar os filhos e principalmente de a gente cultivar as músicas italianas? Bom, eu sempre tive um sonho de ser gaiteiro, gostava muito de tocar gaita. Só que não era fácil naquela época, pouco recurso, mas meu sonho era de tocar gaita. Quantos anos atrás isso? Isso em torno de mais de 45. Mais de 45. Mais de 45. Então, é importante, né? Porque 45 anos atrás e ter o sonho de tocar gaita e conseguir esse sonho e ainda passar para os filhos, né? É importante, né, Luiz? É importante. Eu queria até fazer uma aula de música para poder aprender um pouco mais, né? Só que, infelizmente, naquela época era difícil, então o pouco que eu consegui aprender foi tudo por minha conta, sabe? Autodidata, aprendeu sozinho. Isso, tudo sozinho. Comprou a gaita com que idade? Há uns 24, 25 anos. 24, 25 anos a primeira gaita, e daí começou a tocar, a cantar, e depois passou para os filhos? Passei para os filhos. Ainda tenho aquela gaita também, é uma relíquia. Ainda tem a primeira gaita? Tenho a primeira. Mas então uma hora dessa o senhor tem que trazer pra gente ver a primeira gaita. Quem sabe na próxima. Ela ainda sona? Sona. E sona bem? Sim, mais ou menos. Não era aquela gaita, sabe? Mas é a primeira, é a melhor. Tenho Sim. certeza que é a melhor. Sim. E quando nasceu seus filhos, o senhor incentivou para que eles seguissem pela música? Olha, Como foi isso? Sim. Como que eu tive dificuldade para ter a gaita, eu quando tinha o Diego, que ele tinha 5 anos, 5 e pouco, eu já comprei uma gaitinha para ele. O Diego é o mais velho? Não, o mais novo. O mais novo. É o que toca a gaita. Tá. Então eu comprei a gaita para ele, aí eu comecei a ensinar para ele, devagarinho, mas com 6 anos e meio ele já tocava, ele conseguiu gravar a América. Sozinho? Sozinho. Eu que ensinei. Mas tocava sozinho. E o Márcio? O Márcio não quis saber de gaita. Não. Ele toca guitarra, toca contrabaixo, toca bateria, mas menos que gaita. Ele não gostou da gaita e não pegou. Mas aí formou o conjunto na família? Sim, formamos um conjunto na família. Aí ele entrou como baterista e o Diego também na gaita junto comigo. E aí a neta e também a filha, quando começamos tinha a filha que tocava. Também. A filha tocava. Ela cantava. Cantava. Uhum. Então tinha um grupo na família, a família Girelli, de fato. Sim. Eu sei que vocês chegaram a lançar CD, isso? Sim, nós temos CD. E tocaram em muitos filós. Bastante. Nós fomos até lá para o Mato Grosso, lá para cima. Então era sucesso. Era não, sim. É sucesso, olha, né? Até mais ou menos. Até continuamos ainda, estamos tocando ainda com a banda. Uhum. Até eu consegui fazer umas músicas minhas. De sua autoria. De minha autoria. Isso é bom, né? E estimular os jovens, as crianças, na questão da música é muito importante, porque estimula muitos aprendizados, né? Sim, não vale a pena, porque eles pegam um caminho um pouco mais direcionado, né, para o bem, né? E aí é com orgulho até tu vê os filhos que tocam. Eu acredito. Sim, que deve ser, máximo, né? Quando vê que, tipo, na tarde do domingo passado, ver os 2 filhos ali animando toda aquela gente que tinha lá em São Roque, e em seguida vem o pai também tocando uma gaita, tocando e cantando, né, gente? E ver que o público gosta, as pessoas elogiam, isso deve ser gratificante. É uma alegria, né? Tu vê eles lá tocar e cantar, é o máximo. Um pai pode esperar de uns filhos. Uhum. E o que a família, os irmãos do senhor, as outras pessoas diziam quando o senhor dizia que tinha esse sonho de querer estar na música? Até um tempo eu toquei junto com um irmão meu. Uhum. Quando comecemos lá o primeiro conjunto há 40 anos atrás, eu estava junto com meu irmão tocando. Ele que tocava bateria e guitarra também. E depois que o tempo foi passando, aí formamos a família Girelli. Aí ele se afastou. Mas, né? E as pessoas, elas incentivavam ou algumas diziam, isso aí não vai dar certo, é melhor o Girelli continuar nas pareiras, imagina se meter com música, isso acontecia? Porque a gente sabe que no mundo artístico, musical e tudo mais, sempre tem esses entraves, né? Esses problemas que
às vezes a gente não faz para ganhar dinheiro, a gente faz porque a gente gosta, porque nos alegra, mas as pessoas criticam, né? Sim, com certeza. Todo mundo não gosta, sabe, que tu vá para frente, né? Tem que até que ajudaram, mas a grande maioria sabe como é. Santo de casa, Sim. muito difícil fazer milagre, né? Sim, sim, porque imagina, né? Toda a família reunida na questão artística, certamente a gente sabe que alguém ia dizer, mas eles não trabalham? Como se a arte não fosse trabalho. A arte e cultura é trabalho. Ela gera renda, ela gera qualidade de vida, ela gera bem-estar. Se a gente hoje está feliz, é porque domingo a gente esteve reunido com muita música italiana, com muita alegria e cultura. É isso que as pessoas têm que entender. Mas a gente é muito discriminado, né, Luiz? É verdade, sim. Porque já aconteceu de nós lá perto, nas comunidades ali, nós sair dali e tocar numa outra comunidade e a banda daquela comunidade vem tocar na nossa comunidade lá. Então tu vê o pessoal, eles não dão preferência para o pessoal. Eu acho que é um de certo casa. preconceito, né? Eu acho que é, sim. Com certeza que é. Um certo preconceito, achando que os músicos, os artistas... Bom, mas isso é um outro caso, né? A gente tem que pensar que a gente está fazendo história, né, Luiz Girelli? Sim. Família Girelli ali, misturada com o Grupo Nani e tudo mais, fazendo os filós acontecerem, né? Isso é Sim, importante. É muito bom, é interessante, né? Até esses dias, faz o que, um mês, nós estava tocando lá em Pinto Bandeira, interior lá. E aí veio o pessoal e disse, olha, eles vão procurar banda lá de fora e tem o pessoal aqui de casa que toca melhor do que eles. Só que eles não dão o valor, sabe? Santo de casa não faz milagre. Eu acho que esse ditado é isso, é verídico. Mas nós né? toquemos para nós, né? Com certeza. O que importa é nós se alegrar. Sim, a gente tem que estar alegre e fazer aquilo que a gente gosta. E se aquilo que a gente gosta faz bem pra gente, os outros deixa quieto, né? Deixa quieto. Mas no filó, como eu disse, não pode faltar a música e a alegria, né? Quantos filós vocês já fizeram na vida? Tem ideia? Eu acho que é meio difícil de se lembrar. Foi muito, né? Porque eu já toquei em 2 corais também. E lá fizemos muito filó, toquei na Maria Fumaça. Mas é muito difícil se lembrar, não tem como, né? Eu toquei quase 10 anos num coral imigrante de Bento Gonçalves, né? Aí eu fazia Maria Fumaça direto, fazia o da Londres também direto, 2, 3 vezes por semana, de noite, ia lá tocar. E, olha... Então tem muitas histórias para contar da música. História, pelo amor de Deus. E eu acho que deve ser gratificante as pessoas chegarem e dizer, nossa, que legal ter ouvido América, América, que legal ter ouvido La Verdinella. Eu acho que isso é o gratificante, né? Sim, né? Muita gente vem e diz, hoje eu ganhei o dia. E para mim parece até que eu estou enjoando até, né? Tu canta sempre aquelas músicas, parece que tu está enjoando e eles ficam ali, pelo amor de Deus, né? É gratificante ver isso ali, né? Temos que continuar então, né? Olha, eu acho que até que temos saúde, vamos embora. Até que o senhor puder, o senhor vai continuar? Com certeza. Não vou largar da minha gaitinha. Nem a primeira e nem essa última. Não. A primeira faz muito tempo que eu não abro ela. É que é uma, sabe, mais inferior, né? Então você esquece. Esquece? Esquece, mas não esquece. Fica guardado no coração. Sim, mas se procura pegar o que é melhor, né, para hoje. Sim, sabe? é a modernidade, né? Modernidade que vem com a tecnologia e tudo mais, é normal. A primeira, certamente, claro que devia, mas ela tem uma afetividade grande. Tem. Então tá, muito obrigada, seu Luiz Girelli, por ter vindo aqui falar conosco sobre música, que não pode faltar no filó, né? E o que mais não pode faltar no filó, além de música? Comida, claro, né? Comida! Eu achei que era um bicheroto de vinho! Com a comida vai o bicheroto de vinho. Porque o nono Isidoro, fiquei sabendo neste final de semana que meu nono Isidoro participava do mesmo coral que o Luiz Girelli. Ou se encontravam, alguma coisa assim, né? Isidoro Perotti. Sim, nós se encontrava sempre em Caravaggio com eles. Então, olha ali, sempre. Olha só que maravilha, né? Então, a gente saber que
os nossos antepassados conheciam, né, o Luiz Girelli jovem, né? Sim. E que faziam a mesma coisa, que era cultivar as canções italianas. Que maravilha foi saber disso. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. E a gente espera que, sim, a gente possa alegrar muito mais pessoas. E o Nono Isidoro, ele ficava na ponta da mesa, ele erguia a taça de vinho e ele cantava El vin le bon, un bel bicchier. Né? Isso eu não esqueço jamais. E se hoje a gente faz os filós, a gente faz tanta coisa para perpetuar a questão da imigração italiana, é também em homenagem aos nossos avós. Sim, que eles que trouxeram para cá. Eles que trouxeram para cá, eles que nos ensinaram tanta coisa. A única coisa que eu sinto falta é de não ter partilhado mais momentos com os avós. E eu espero que os nossos jovens estejam sempre juntos com os nossos avós. Então, Luiz Girelli, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E em seguida, Obrigado. a gente vai ter música. E estamos de volta com o grupo de Filó Felice Persone, com o grupo Nani, a família Girelli. E hoje eu farei uma participação especial com os grupos. A gente vai cantar uma música que se chama Namoro Antigo. Isso. E depois os grupos farão a apresentação final. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e quem quiser anunciar no número que está aqui embaixo. Vamos lá? A saudade que eu tenho, o namoro de nós dois, e do nosso casamento, e do que vinha depois, e de quando a Genoveva se passava pobre arroz. Naquele tempo o namoro não era como é agora, no meio tinha um cachorro e beijo só de hora em hora. Naquele tempo o namoro